Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área. Bem-vindos todos a mais uma live sensacional. Hoje vou estar recebendo aqui a psicóloga Maria Pia Santoro, colega minha do curso de formação em psicologia analítica em arte terapia. Ela já está aqui, já vou chamar ela. Vamos lá, vamos chamar a Pia. Aqui, chamei ela. Peraí. Agora sim. Ô, Pia, tudo bem, querida? Tudo bom? Tudo jóia, é só acertar minha câmera aqui, o meu foco, para ficar para todo mundo poder ver com clareza. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. E você? Eu também, tá ótimo aqui. Bom, estou dando as boas-vindas aqui para o pessoal, os meus seguidores, os meus alunos, o pessoal do curso de formação. Hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga Maria Pia Santoro para a gente discutir um tema muito interessante. Aliás, foi sugestão dela, né? E lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no canal, bem como lá no YouTube, e faz parte do curso de formação filosófica em artes marciais, exatamente para vocês consultarem, estudarem e ampliarem os conhecimentos. Pia, fala um pouquinho da sua formação. A gente já é amigo já de longa data, né? Então, se apresente aqui para o pessoal, por favor. Isso é uma alegria. Bom, cheguei na psicologia pelo meu percurso na arte, né? Desde pequena, principalmente nas artes plásticas. Então, a psicologia veio depois, né, por vários questionamentos e várias demandas internas também, né? E na graduação eu já pude ter contato com a psicologia analítica e aí já foi um grande encontro, né? E devagarzinho eu fui complementando, né? Depois na arte terapia, depois fui estudar só Jung e a gente nunca para, né? De jeito nenhum, não tem nem como, né? Não tem nem como. E logo que eu me formei, eu já fui trabalhar com algumas instituições de saúde mental, né? Tive um percurso em instituições de saúde mental, né? População de rua, fazendo ambulatório de rua, depois trabalhei em CAPS. Então, eu tive um aprofundamento prático, né? Com transtornos mentais graves. Encerrei isso na minha jornada em 2019, mas sempre estou aqui com a história junto. Que legal, joia. Bom, hoje nós temos aqui a temática, o complexo de Narciso dentro do contexto das relações nas artes marciais. Bom, é um tema para lá de metro, daria para a gente fazer aí umas 20 lives a respeito, mas como de praxe eu vou fazer uma pequena introdução, ô Pia, e aí você vai dissertando aí eu vou fazendo as aproximações, tá bom? Tá joia, mano. Vamos lá. Então vamos lá. Até que ponto a figura do mestre, do professor, do faixa preta, do praticante, mesmo do atleta das artes marciais, representam um estado doentio na relação com a prática, de forma a comprometer a saúde física e psíquica, contemplando a própria imagem e fechado em si mesmo? O mito de Narciso talvez tenha a resposta e até mesmo a possibilidade de estudarmos o comportamento cada vez mais comum na destruição da própria imagem a partir da egolatria. Os gregos já traziam a figura de Narciso, que foi um jovem muito belo, porém extremamente vaidoso, autoadmirado e condenado não apenas pela ética, mas pelo próprio inconsciente. Um desespero pelo amor de si mesmo, não comia, não dormia, não bebia. Apenas esperava a morte, contemplando a sua autoimagem. Na história, Narciso amarga a solidão. E tão só que se afunda na inanição e mergulha na escuridão dos infernos, sempre procurando sua imagem para ser idolatrada e adorada.
Como reconhecer hoje isso na realidade prática das artes belicosas? Com vocês eu tenho aqui a minha querida amiga Maria Pia Santoro. É com você, querida. Manda brasa. Eu queria recorrer, a uma imagem muito conhecida do mito de Narciso, que é a flor que sangra. Né? Narciso, para quem não conhece, é uma flor. Né? Então, os antigos rituais gregos, né? Então, vou retomar um pouquinho um aspecto, Por favor. né? Que Narciso nada mais é do que um conto que narra, né, o sacrifício, né, de um filho. Então, assim como outros mitos gregos, onde existia a prática, né, do sacrifício, né, o filicídio, né, ele acontecia, o mito de Narciso está falando sobre o filicídio. Perfeito. Então, a imagem da Narciso é uma flor, né? Então, o aprisionamento, né? Aí é quando ele se transforma numa flor, né? E a dor dele, né? A pungência da flor é representada pelo momento em que ela sangra. Né? Então, é um símbolo muito conhecido e muito antigo para falar de ferida narcísica, né? A flor que sangra. Né, muitos contos essa imagem vai aparecer. Né? Perfeito. Então, o que representa essa imagem, né, de uma flor que sangra? Né? É o impedimento do Eros de se ligar ao mundo. Né? Então, se a gente fosse falar numa linguagem freudiana, né, a pulsão ela fica impedida, né? Ela não fica nem contida em si mesma, mas quando ela tenta se ligar ao mundo, ela evade em si mesma, né? Ela fica impedida de conseguir ter uma canalização para um objeto. Então ela fica aprisionada em si mesma. E qualquer tentativa, né, de estabelecer uma relação com um objeto externo, né, essa pulsão ela vaza, a libido vaza, né? Então não teve capacidade, não houve investimento, né, de uma mãe arquetípica, né? É uma mãe arquetípica que não investiu no seu filho, né? Então não tem um corpo desenvolvido, ao contrário, ele regride para um estado de vegetal, então ele volta a ser uma planta. Então, nós estamos falando de um primeiro estágio de desenvolvimento humano. Então, por isso que eu estou relembrando Freud, né? Sim. Porque o Freud vai falar da importância da oralidade, a importância do desenvolvimento anal, né? Para o desenvolvimento libidinoso. Então, é um mito que nos remonta à importância do investimento libidinoso com a criança para que o corpo, né, para que ela tome corpo, para que ela tome vigor, para que ela tenha força de ir para o mundo. Então, Narciso não ganha essa força, né? Ele retorna, ele recolhe e se torna um pequeno vegetalzinho, uma flor extremamente delicada, né? E que não consegue tomar corpo, não consegue tomar força para ir para o mundo. Então, é dessa imagem que o mito está nos contando que isso existe na alma humana, né? E que isso pode acontecer na alma humana, e esse problema, esse entrave no desenvolvimento, ele pode acontecer. Perfeito. Em outras palavras, tentando até para elucidar aqui o pessoal do meu canal que pouco sabe dessas questões que envolvem a nossa psique, né? O estudo da psicologia propriamente dita. Você citou Freud, mas a gente também pode falar da psicologia profunda, que é o que mais nos aproxima, eu e a Pia, né? Quando você me fala dessa questão de não conseguir desenvolver-se de uma forma suficiente para se relacionar com o mundo, né? Como a temática de hoje é a ideia da relação pessoal entre os membros
de um grupo de artes marciais, de um dojo, de uma roda, enfim. Como que você poderia exemplificar para a gente esse primeiro estágio que você está mostrando, essa não saída desse estágio primordial, desse estado infantil, quase um estado ainda gerador, né? Do desenvolvimento da personalidade da pessoa. Como que você pode trazer isso para as relações, já que é um problema de Eros que não conseguiu se desenvolver? Sim. E quando a gente está falando disso, né, esse problema de Eros, né, a gente está falando muitas vezes de um não reconhecimento do espaço do outro, então a gente pode falar de um mestre, né? Vamos pensar num mestre que tenha dificuldades com isso. Então, é um mestre que muitas vezes ele não vai reconhecer o espaço do aluno, o tempo de autopercepção do aluno, né? Que eu entendo que quando a gente está falando de arte marcial ou qualquer prática que envolve o corpo, passa muito pela construção da autopercepção, né? Pela reconstrução do seu movimento, né? Então, Eros é quem promove esse desenvolvimento da consciência, né? De sentir o que é o meu corpo, o que é o corpo do outro, e isso tem tudo a ver com a construção ética, né, da vida. Perfeito. Então, um Eros impedido de se desenvolver em estágios iniciais é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de reconhecer que ela invade o espaço do outro, que ela é agressiva com outras pessoas, né? Que ela tem muita dificuldade, inclusive, de ter o reconhecimento das suas qualidades, do seu valor, né? Do que está acontecendo na relação dela com o outro. Ela tem muita dificuldade, e mesmo quando isso é nomeado para ela, é como se essa ferida narcísica criasse um grande teflon à volta dela. Perfeito. Né? Normalmente é aquela pessoa que está ali no grupo e todo mundo vai se cansando dela. Você sabe, Pia, que é uma coisa muito interessante essa temática, porque é algo muito comum dentro do ambiente das lutas, né? Essa relação principalmente do mestre e do discípulo, né? Tanto que não teve como eu não viajar nas minhas próprias atitudes. Quando você propôs esse tema, eu falei, peraí, nossa, eu comecei a estudar, eu falei, nossa senhora, né? Que coisa maluca, né? Pra gente tomar um tapa na cara muitas vezes. Porque sim, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, mas entre essa coisa, entre as grandes temáticas, porque todos nós temos feridas narcísicas, né? Não tem como, são eixos temáticos que nos atravessam obrigatoriamente. Né? Acho que o importante é a gente entender como eles nos atravessam e por onde a gente caminha neles, né? Claro que não é todo mundo que vai ter uma ferida que não cicatriza nunca, né? Que fica ali cristalizado, que não consegue sair daquele padrão, né? Mas todos nós caminhamos por esses eixos e caminhamos nessas vertentes, somos atravessados por esses temas. Né? É que eu sempre falo, né, quando a gente está falando sobre essas questões psíquicas, né, que envolvem o ambiente das lutas, das artes marciais, sempre você vai entrar em contato com um grande arquétipo, né? Não vai ter como, porque eles te tomam, né, muitas vezes. A gente não tem absolutamente controle disso, né? Não tem como a gente ficar isento dessas questões. E dentro disso, eu queria que você definisse, ou se for possível definir, quando que entrar nessa realidade, ou entrar nessa percepção, né, que nem na maioria, como eu disse, né, o arquétipo nos toma. Quando isso se torna algo preocupante, ou quando isso se torna algo normal, você entra e sai da experiência, se é assim que a gente pode estar colocando, quanto que a gente tem que estar atento, principalmente quando a gente identifica um professor ou mesmo um aluno que tenha esse narcisismo exacerbado, quais são as características que a gente pode estar percebendo, tanto do mestre como do aluno, ou nas relações? Se você puder ilustrar para a gente, vai ser bem legal. Vamos pensar, então, aí na figura do puer, né? Pensar, né, em alguém que está tomado,
né? Acabei de lembrar do filme do Coringa, né? Que acho que Coringa, sim, sim, sim. Grande filme. vamos pensar aí no valete, né? Ser tomado, ficar identificado pelo valete, né? Que é uma imagem, para quem não tem tanta proximidade com a psicologia analítica, né? Então, o puer, ele é a manifestação, né, de uma polaridade do arquétipo, né? Então, daí nós estamos falando do arquétipo puer fênix. Então, o Valete, o filme do Coringa, é uma expressão desse arquétipo que nós estamos falando, né? Então, quais as características ali que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu acho que é aquela pessoa que ela tá muito... o valentão, sabe aquela ideia do valentão, que ele pode tudo, né? Aquela coisa desenfreada, que ele não tem o medo de nada, né? Eu estava assistindo uma palestra hoje de manhã, eles estavam falando mais ou menos sobre isso, né? Coincidiu com o tema. Então, eu acho que a gente vive muito isso. A nossa cultura, ela exacerba muito isso, né? Acho que o predomínio hoje da nossa cultura é o carpe diem, né? Exatamente, exatamente. A gente tem aí, os Estados Unidos, ele disseminou a ideia, né, de que você vai você vai ter um status quo, você vai ser muito reconhecido se você bancar o herói e a autoeficácia o tempo todo. E aí nós temos Perfeito. milhares de instituições moduladas exatamente em cima desses valores. Então a gente é massacrado desde os 3 anos de idade em cima desse tipo de modulação, né? Então, ficar tomado pelo puer, né, por essa energia do puer, que é você bancar que você é o corajoso e você é o valentão, existe todo um repertório por trás, né, que é de aprovação, tem plateia, né? Tem muita Perfeito, plateia perfeito. para isso. E vende bem isso, né, Pia? É uma Muito, coisa dá muito assim. like isso. É, é uma Né? Dá coisa muito tão. like, tem muita gente que ganha rios de dinheiro, né? com, Perfeito. com isso, né? Mas ninguém discute o nível de prejuízos sociais que nós temos em torno disso, Que né? é De uma saúde coisa que é mental. uma. Trazendo para os conceitos que a gente trabalha muito no curso de formação filosófica, é a questão que envolve o que é uma arte marcial e o que é um esporte totalmente, né? Um esporte de luta, por exemplo, né? Tem uma De diferenciação competição, né? fundamental, que eu acho que é dentro disso que você está falando, né? Eu acho que o esporte ainda, ele é esse primeiro estágio, né, desse desenvolvimento, ou onde nós podemos desenvolver as nossas capacidades, não só físicas, como intelectuais e psíquicas também. Quando a gente fala do aspecto da arte, principalmente dentro das artes marciais, nós estamos falando de um processo total de desenvolvimento, né, que vai envolver desde a... Né, que vai Estou envolver pensando desde em algumas coisas aqui, né? Eu acho que também teve, né, um processo de roubos de alguns conceitos junguianos, acho que principalmente, né, desse processo da jornada do herói, e isso foi muito marketizado Sim, também, né? sim, sim, sim. Pensando lá ainda nos anos 50, né, logo no finalzinho do pós-guerra, né? Isso foi muito marketizado, né? Muito vendido e teve um boom enorme nos anos 80 com a ideia das academias, Perfeito, né? perfeito, Ali na Guerra Fria, perfeito. o esporte era um status nacional e associado à Exatamente. ideia, né, ultranacionalista. Então, Perfeito. esse arquétipo do herói, houve um recorte muito marketizado em cima disso, e o lado do ethos, ele foi assim massacrado. Massacrado. O desenvolvimento ético relacional foi completamente massacrado, E né? o que Assim, você para está colocando quem? o que você está colocando é tão importante para a gente entender o que é uma arte marcial, diferenciando exatamente essa perda desse ethos. Eu bato tanto nessa tecla,
né? Que é a perda da ritualística, da compreensão de algo que inclusive dentro da filosofia, uma estrutura que é a metafísica desses processos, né? Que é algo que está além do físico, né? E você colocou de uma forma muito perfeita, porque fazendo a ponte de tudo que você falou até agora, né? O não desenvolvimento, né? Dessa ideia do narcisismo, né? Da ferida narcísica, que é uma característica da pessoa que não se desenvolveu psiquicamente, né? Para as relações, também tem a ver com as artes marciais que também não se desenvolveram, ou que, na verdade, ainda nem tiveram consciência de que essa prática, né, essa prática belicosa transformada em relação humana, pode desenvolver essas capacidades também. Ou seja, quando eu estou falando da diferenciação de artes marciais para o esporte de luta, eu quero dizer que o esporte de luta ainda permanece nessa ferida narcísica. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. Total. Entende? Sim, que total. Essa ideia do herói que sempre vai ganhar no final, que sempre vai ter as glórias, e é justamente o contrário. Né? A trajetória do mito do herói é aquela coisa árdua, penosa, ao qual você tem que morrer para o antigo, você tem que morrer para a infantilidade, para você entrar no mundo de relação profunda e de entender como funcionam essas relações. E tem muito mais a ver com se permitir o diálogo, né, com o guerreiro. Né? Perfeito. Nossa, que riqueza isso. Né, de você se permitir entrar em contato com o diálogo que o guerreiro vai te levar, né? Que o seu guerreiro vai te levar para conhecer outras figuras, né? E aí entra dentro disso tudo o que a gente tem na ideia do herói, né? Que é a coragem de abandonar, né? Aquelas ideias mais fundamentais, que é abandonar a sua terra natal, no caso, o pai e a mãe, né? Não eu gosto de recorrer a um outro mito, mas sempre que eu estou falando de narcisismo ou surge esse tema, eu acho que quem salva, né, todos os heróis mortos, né, todos esses mitos dos heróis que são sacrificados, quem salva é Hermes. O que faz a ponte do mundo dos homens Sim. com o submundo, né? Exatamente. Ele é quem pode salvar, né, os heróis crianças, né, os deuses crianças. Né, porque ele foi o único que também, quando criança, foi rejeitado. Mas por que ele encontra a saída e não fica aprisionado? Porque ele se aceita como rejeitado, como abandonado. Perfeito, que colocação. Ele é o único herói criança, né? Isso é uma temática arquetípica, né? Das crianças abandonadas, as crianças rejeitadas, e aí se inicia o processo da ferida, dessas feridas narcísicas. Mas qual é o diferencial de Hermes? Ele aceita. Perfeito. Ele aceita, e por isso que ele se torna, né, um curador, porque ele aceita a condição dele. E você sabe de uma coisa, olha que riqueza que você está trazendo para a gente, Pia, que é o seguinte, muitas reuniões, conversas, e eu tenho até um documento aqui do meu mestre de Aikido, quando ele abriu o primeiro grupo aqui no Brasil, que ele fez uma reunião e ele dizia o seguinte, que qual que é o primeiro motivo que leva a alguém procurar uma arte marcial? E aí foi interessante, isso tem escrito aqui, está documentado, assim, teve uma discussão com esse grupo e todos falaram, é o medo, muitas vezes da violência, o medo da agressão, que é, na verdade, um medo primordial daquele que não é amparado quando está na infância, né? A ausência do pai, a ausência da mãe, ou a violência do próprio pai ou da própria mãe, exatamente. Ou de alguém outrem cujo pai e a mãe acabou negligenciando a proteção do filho adequadamente. Não é isso? Exatamente. E uma das saídas, né, para essa imagem do medo, né, dessa desnutrição, né, vem da terra, do encontrar a relação com a terra. Olha que interessante.
eu estou lendo um livro incrível da Patricia Berry, em que ela chama Corpo Sutil de Eco. Ela também está falando sobre narcisismo, mas ela está Aliás, desconstruindo. Eco é a grande amada de Narciso, né? A figura Exatamente. apaixonada, né? Exatamente, né? Então ela desconstrói um pouco essa ideia, né, de que toda ferida narcísica e todo sofrimento humano, a culpa é do materno, né? Ela começa desconstruindo Uhum. essa ideia, né? Já achei ela brilhante por aí, né? E aí ela começa a falar um pouco sobre a Terra como uma imagem psíquica, como um campo psíquico, né? Também arquetípico, que toda a teogonia começa, né, por essa ideia de uma Terra. Né? E ela fala que a possibilidade da gente criar um chão, criar um terreno, começa pelo sentimento da vergonha. Olha só. Que o se envergonhar é um processo emocional que abre margem para a gente encontrar essa terra nutritiva. Né? Ela não está falando só da terra como um elemento do materno, né? Ela não está falando do arquétipo materno, ela Sim, está falando sim. da terra, né? Como uma manifestação de um campo psíquico, que é esse medo primordial, né? Esse medo maior, arrebatador, que muitas vezes aprisiona, dilacera, joga numa angústia que parece que nada supre, nada mais faz sentido, e muitas vezes é o que joga muitas vezes a pessoa nessa autoimagem distorcida, nessa compulsão com a própria imagem, na busca de uma selfie perfeita, de um bíceps perfeito. Uhum, uhum. Perfeito. Então é desse campo que ela está falando. É um livro incrível, assim, super, super recomendo. Ah, que legal. E Uma, aqui, uma, uma coisa que eu estava lendo aqui que me chamou muito a atenção é que, na verdade, quando a gente está falando dessa questão da pessoa ser narcisista, um professor, um mestre, ou mesmo algum aluno que você identifica que é narcisista, né? Como que a gente pode, e aí eu gostaria que você respondesse, como que a gente pode abordar isso? Né? Eu já ouvi bastante conceitos falando, né, que o narcisista ele quase não tem solução, né? sim. Mesmo porque ele precisa fazer esse Eu mergulho. discordo. Eu discordo disso, né? Eu acho que primeiro, ao meu ver, assim, eu acho que a primeira eclosão de tantas pessoas que se identificam com vou colocar esse rótulo de narcisismo, eu acho que vem da nossa própria cultura que baniu a arte e a filosofia para um lugar assim Perfeito. submundo. Ficou Então eu na acho porta dos fundos, né? Ficou lá no lado pra lá da cozinha, né, Pia? exatamente, bem para lá da cozinha e da lavanderia, né? Então, eu acho que o que humaniza, de qualquer forma, é você poder oferecer chão, né? E como é que você oferece chão para a alma? Com arte, com filosofia, né? De fato, é uma outra relação, né? Não dá para a gente falar numa psicanálise formal, né? Para a gente pensar, eu acho que em determinados caminhos da própria alma, né? Não vou nem falar em diagnóstico. Eu acho que a gente tem que recorrer àquilo que está faltando no nosso momento histórico, que acho que é voltar para a arte e para a filosofia, né? Eu gosto muito de uma... Eu detesto Lacan, detesto. Mas se tem uma fala Se tiver dele que algum para mim faz muito... lacaniano aqui. Se tiver algum lacaniano aqui, que me desculpe, né? Tudo bem que teoria não é uma coisa que você tem que gostar, né? Mas é uma coisa que não, é uma prática que não me desce. Mas tem algo dele que faz muito sentido para mim, que é quando ele fala da ausência do nome do pai, é um conceito dele, que é o terror sem nome. O que é a ausência do nome do pai? É um estado de terrificação, né, que não existe nome para aquilo.
né? Então, eu acho que o processo para ajudar uma pessoa que tenha um diagnóstico ou que pareça Uhum. ter características narcisistas é dar um pouco de dignidade para aquela fúria que a pessoa tem. Porque a pessoa narcisista, ela tem uma fúria. Nossa, então é uma coisa interessante, porque aí sim, você falando e explicando sobre esse fato, né, de dar um acolhimento, vamos dizer assim, né, cabe muito bem ao ethos das artes marciais tradicionais, aquelas que não perderam ainda a filosofia e principalmente a questão da arte, uma coisa ligada à outra, né, porque a figura do professor, do mestre, tem essa função, né, de dar no primeiro momento acolhimento, né, onde tem uma identificação ali, aí trazendo até para o mito do herói. O mito do herói é tutelado por outrem, por um mestre, por alguém mais velho, por alguém que encontra ele no meio do caminho e que não são os pais, e que faz naquele primeiro momento uma conexão de transferência, vamos dizer assim. Né? E à medida que vai passando o tempo, esse aluno, né, ele é educado, ou ele é conduzido, eu gosto de falar de conduzido, para superar essas questões. Né? O medo, superar a solidão, superar essa ideia de que ele precisa se autocentrar-se para ter a aceitação dos outros, sem considerar os outros, né? E isso eu acho que não é a arte marcial que faz, mas é o professor que entende o potencial que a arte marcial tem de fazer essa transformação, de fazer esse conhecimento. Você estava falando, eu lembrei do Star Wars, né? Exatamente. Nossa, George Eu Lucas, né? lembrei de várias falas, né, do mestre Yoda, Perfeito. né? Que ele fala, você tem que sentir a força, Perfeito. né? Você tem que aprender a sentir a força. Você não está sentindo a força, né? Então, o papel ali do mestre não era ensinar ele só a lutar, né? Mas era como ele identificava a força. Como é que ele identificava a força? E no Rei Arthur também, né? No mito do Rei Arthur, né? Sim, Ele não sabia identificar o Graal. Ele não sabia o que era o Graal. Né? Ele não sabia como ele iria reconhecer o Graal se por acaso ele encontrasse o Graal. Então esse era o maior desafio dele, perfeito, né? perfeito. Saber se ele ia saber identificar Identificar o que era. o que é, né? E eu entendo muito que o papel do mestre passa por aí, é aquele que já viu o Graal, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então eu acho que E o você... contrário, Pia? E o contrário, como que fica? Então, nós estamos falando do aluno narcisista, ao qual o professor pode, né, eu também concordo que há jeito por narcisista, quando a gente tem essa abordagem do acolhimento, de ter o cuidado, né, e observar e fazer um caminho de reencontro. Né? E o contrário, quando o professor é um narcisista, e como que se dá isso em relação aos alunos? Porque eu tenho uma situação recente e que me fez pensar muito a respeito disso. É uma pessoa que eu conheço muito, uma figura quase pública, até vamos dizer assim, que hoje está numa situação de um completo abandono. E eu fiquei, inclusive, depois que eu mantive contato com ele de novo, aliás, ele veio entrar em contato comigo, e eu fiquei muito, muito impressionado com aquilo, porque num certo momento da história dele, era uma pessoa que tinha muitos alunos no redor, foi uma pessoa de muitos sucessos dentro da área das artes marciais, e hoje está praticamente sozinho, né? Então eu queria que você explanasse um pouquinho justamente isso. Quando é a figura do professor, né, do mestre, que é o narcisista, se há possibilidade, ou qual a possibilidade que tem, ou se não é, porque até por conta da posição fica mais difícil esse acesso, esse acolhimento,
que no caso contrário do aluno é possível ser feito pelo mestre? Fala um pouquinho pra gente isso. Eu acho que quando inverte a posição é muito mais desafiador, muito, muito mais desafiador, né? Quando tem esse, vamos dizer, quando a pessoa fica colada num certo estereótipo que foi construído dela mesma. Estou pensando aqui em algumas histórias, algumas situações que eu também já vi aí de outros professores, né, em Sim. outras áreas, mas eu acho que fica muito mais complicado e desafiador quando já é uma pessoa que adquiriu uma certa trajetória, uma certa Uhum, uhum. bagagem, né, de vida, enfim, acho que se torna muito mais desafiador. Não sei te dizer se eu vejo alguma possibilidade de saída. Talvez a saída esteja na pessoa quando ela se desenvolve outras relações fora daquele circuito, né? Sim, sim. Fora do circuito ali da própria arte marcial. Né? Eu acho que a saída seria um pouco por aí, eu vejo. Né? De Entendi. repente, nas relações familiares, eu acho que teria daria para dissolver um pouquinho esse embate, esse entrave. Mesmo porque, né, Pia, se eu estiver errado, você me fala, o narcisista, a relação é com ele mesmo. Então, normalmente, quem está ligado ao narcisista é que abandona, né? Não é É, isso? é. As pessoas que estão em volta do narcisista que acabam abandonando ele, né? Diferente do psicopata, né? O psicopata tem um Ele que outro, né? corta, sim, Exatamente, né? Ele que corta, né? ele que corta o laço, mas no narcisista ele se vê abandonado e aí é o momento em que ele se sente vítima, que ele entra em contato com esse abandono, né? E é difícil para ele entender o que aconteceu para que ele fosse abandonado. É muito difícil ele entender da onde veio aquilo, né? É bem complicado. Perfeito, perfeito. Bastante complicado, mas tem possibilidades aí. Tem pessoas que eu acompanho no consultório que conseguiram construir essa autopercepção, né, de como se relaciona, como é o seu padrão, e no seu ritmo conseguem algumas reconstruções, né? Mas eu acho que vamos pensar aí no o remédio, né? O remédio eu acho que é a gente instrumentalizar a dor. Eu gosto muito dessa ideia, da gente oferecer instrumental para que a pessoa possa conversar com ela mesma, né? Seja qual for a expressão de arte e de filosofia. Tem tudo a ver com o que você está falando, né, para as artes marciais, porque o fato é que a gente instrumentaliza o aluno, no caso do papel do professor, né, para ele entrar em contato, muitas vezes, aí falando de uma forma psíquica, psicológica, né, dentro da área que a gente trabalha também, de instrumentalizar o aluno a partir da experiência que ele tem dentro do treino. Né? Porque ele vai ter experiência de dor, vai ter muita dor, ele vai ter a experiência da frustração, ele vai ter a experiência também do sucesso, né? Ele vai ter a experiência do que tem que ceder muitas vezes, né? De ter que avançar, de ter que recuar, de ter que dar 3 batidas, ó, eu desisto, né? De estar naquela potência de movimento que fala, pô, agora eu ganhei. Quando você toma uma invertida e perde tudo que você Eu conquistou em termos de... acredito que experimentar a sensação do movimento reconstrói o Eros. Perfeito, porque o movimento tem tudo a ver com a nossa psique, né? Não tem como desmembrar uma coisa da outra, ela é a própria expressão da psique, Tudo. né? E é interessante isso, porque quando você percebe um aluno iniciante que inicia uma arte marcial, né? No meu caso, Aikido, ele começa tendo um movimento, a gente fala um movimento quadrado, né?
que é aquela coisa, Uhum. né, desengonçada, sem equilíbrio, sem centro. E à medida que ele vai desenvolvendo, aprendendo a utilizar o corpo, a discursiva dele é que, nossa, eu mudei completamente minha maneira de me relacionar e de encarar a mim mesmo no mundo, né? Eu estou muito mais autoconfiante, eu tenho uma percepção muito diferente da minha vulnerabilidade do que era, do que é agora. Então a coisa muda, né? É muito interessante isso, né? Então não tem como a gente desmembrar a psique do corpo, né? Não, Aliás, não, a nossa expressão máxima da psique é o corpo, ela se sim. expressa pelo corpo. Total, ela precisa do corpo para se estruturar, né? Ela precisa. Hoje a gente tem vários autores aí falando de ferida narcísica, não porque teve um trauma, mas porque faltou corpo na fase inicial da vida. O que é isso, né? Faltou toque, faltou abraço, faltou subir na parede, faltou escalar a parede, faltou fazer cabana, virar o sofá de ponta cabeça, Perfeito, perfeito. brincar de lutinha, morder, lamber o chão, né? Faltou Isso que, corpo. nossa, o que você está falando é tão importante, porque quando eu fui docente da Faculdade de Educação Física aqui da FMU, na disciplina de Artes Marciais e Lutas e Combates, na licenciatura e no bacharelado, na licenciatura especificamente, eu falava, toda criança gosta de brincadeira de luta, tanto o menino como a menina. Qual que é a brincadeira primordial? A brincadeira primordial coletiva qual que é? O pega-pega, que é uma brincadeira de captura, né? De você agarrar o outro e prender, quer dizer, é fundamental, Exatamente. né? Exatamente, E aí empurrar, vai né? Aquele essa jogo do do empurrar. empurrar, do disputar força, aí Sim. vai essas pedagogias, entre aspas, modernas, contemporâneas, proativas. Né? Semana passada eu fui dar uma palestra num colégio aqui de classe AA, né? E o grande medo do coordenador falar cuidado para não machucar as crianças. Aí eu questionei, machucar, você acha que eu vou bater neles? Não, 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 porque a semana passada nós demos uma atividade, porque a temática era uma atividade de luta, e teve uma menina que torceu o pé, porque tropeçou em cima do outro, não quebrou, mas deu torceu, e a mãe e o pai vieram na escola babando. Como já se viu, minha filha vai pra escola e se machuca. E aí eu virei e falei, gente, vocês precisam chamar os pais aqui nessa escola e darem um ano de formação de que criança vai se machucar. Tem que se machucar. Porque a vida vai machucar de uma maneira ou de outra. E é Né? louco isso, né, Má? Porque ao Muito mesmo tempo louco. em que a gente tem uma tipo, exaltação da beleza, né, um culto, um trunfo da beleza, ao mesmo tempo se machucar, fazer um arranhãozinho virou tabu, né? Ou se não o contrário, né, também, né? Aí vai para outra polaridade, né? Fazer as intervenções estéticas que viram umas bizarrices, né? Dentro, por exemplo, do jiu-jitsu que eu também treino, tal, enfim. Eu já vi várias vezes, em várias academias, o menininho lá rolar no tatame para deixar a orelha de couve-flor lá, que é a orelha toda estourada, porque aquilo vira um símbolo, né, de participação ali do grupo, né, para mostrar que ele é jiu-jiteiro, que ele é casca grossa, que ele é perigoso, né? Então, quer dizer, existe o outro lado também disso, né? E aí dentro disso eu acho interessante porque tem um termo do grego, já que nós estamos falando dos mitos gregos, né, que é um termo é um conceito, na verdade, muito interessante, que é o híbris ou ubris, que é aquilo que passa da medida, né, Pia? Sim. Então, eu acho que tudo que passa da medida, e aí vem o mito e fala, vem o conceito grego e chancela em cima, né? Tudo que passa da medida, ela acaba sendo algo que prejudica, ou mesmo, eu gostaria até que você falasse sobre isso, ou mesmo demonstra algo que não está de acordo com uma certa balança, um certo equilíbrio, uma certa harmonia, vamos dizer assim. Acho que aí a gente já entra na ideia da própria homeostase, né? A própria ideia de que
existe uma compensação, né, quando se perde, né, essa medida, quando se perde esse volume necessário. Então, acho que a ideia de que o inconsciente sempre vai compensar o que está demais no ego é uma manifestação que o Jung observou em diversos estados da natureza, né? Ele mesmo fala que não foi ele que cunhou isso, né? Foi algo que ele observou, né? E ele se perguntou por que isso não se aplicaria à psique humana. Então, muita gente, além dele, já falou disso também. Então, a ideia é que a gente sai do que é certo e do que é errado, mas vem para uma atitude mais ética com a vida, né? Como é que isso está implicando em mim e como é que isso reverbera no mundo? Acho que aí a gente encontra a medida para as coisas. Nossa, é muito rico isso que você falou. E eu acho que é por aí que a gente sai desse narcisismo desenfreado, né? De uma selfie que nunca tá boa, né? Dessa coisa de você sempre ter que postar mais e mais, dessa sensação de, poxa, ninguém deu like na minha foto, né? Do não ter nunca tem fim você colocar o Botox, né? Eu acho que é essa medida de sair dessa necessidade de afirmação e de confirmação de quem você é, né? Porque senão nunca tem fim mesmo. Se você só pode se reconhecer se alguém dá um like em você, se alguém concorda com o que você diz, com o que você acha, com o que você pensa, você está aprisionado, né? Você está aprisionado e você não tem estrutura nenhuma para lidar com nenhum tipo de frustração, para desenvolver, para criar nada, você não vai conseguir criar nada, absolutamente nada, né? Você não vai conseguir para nenhuma luta, você não vai conseguir pisar em nenhum tatame, né? E eu acho que a saída disso é esse pensar mesmo, né? Peraí, como é que eu estou implicado nisso? Como é que isso reverbera, né? Como é que eu me ligo no mundo a partir disso? Eu acho que esse é o diálogo com a alma. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de arte marcial, né, mais uma vez, né, fazendo essa diferenciação do que é realmente uma arte marcial e do que é um esporte, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra o esporte, muito pelo contrário, né? Mas o esporte também pode elevar a pessoa, pode também desenvolver as pessoas. O problema é que o de praxe, o que a gente vê é justamente isso. Nós estamos comentando a respeito dessa questão do mito de Narciso, e como ela está constelada hoje, né, na contemporaneidade. Então, o esporte mostra isso. Você vê jogador de futebol, lutadores, né, que às vezes, né, exacerbam na sua autoimagem, né, e acabam... Quando perde a própria ligação com o time, perde a própria ligação, né, com desenvolver relações, né, com a própria modalidade, né, Pi? Então, no caso das lutas, é isso. Quando a pessoa começa a exacerbar, perder, né, ou seja, essa híbris, né, ele tem essa passada medida, né, ao qual ele utiliza muitas vezes da violência. E não é só violência física, não, a gente está falando de ir lá, o cara acertar a porrada no outro, né? Ou bater na companheira, ou judiar do aluno, né? Querendo se mostrar o todo-poderoso. Não é só isso, mas é do ponto de vista ético mesmo, né? Do ponto de vista das atitudes do cotidiano, do ponto de vista da formação que ele aplica a ele mesmo, né? Se ele está buscando conhecimento, se aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está pregando para os alunos realmente tem alguma fundamentação, ou simplesmente ele ouviu lá do mestre dele, que também é uma pessoa completamente narcisista, né? Quer dizer, isso também contamina, né? O narcisismo também contamina, você bem falou, né? Nós vivemos num mundo de uma contaminação narcísica, não é? Sim, com certeza. E acho que em qualquer área, né? Em qualquer área que a gente for pegar para falar, né? Contamina. Uma coisa que me ajudou muito agora nessa pandemia foi fazer acupuntura, né? Opa.
Ela me ajudou muito. E fiquei muito amiga dela, enfim. E aí ela tem uma escola de formação de acupuntura aqui em Que legal. Campinas, né? Da acupuntura japonesa. Sei, sei, sei. Desculpa, japonesa não, chinesa. Chinês. Aham. Vertente chinesa. Conversando e tal, ela comentou, ela falou, eu já dei aula para várias pessoas que vieram, fizeram o meu curso, mas assim, até um pedaço, e montaram outros cursos, assim, a partir disso. Isso, Pegaram uma isso tese. isso já fazem com o meu curso de formação, você acredita? Né? Acredito, Já fazem super. isso. Só que no caso aqui da plataforma, ele tem que comprar o curso. Pelo menos eu não levo um prejuízo total. Mas eu acho Opa, bacana isso, de certa forma, de certa forma. Logicamente, na atitude da. Desculpa estar te cortando aqui, mas eu acho que não é o caso, né? No meu caso é diferente. Eu quero mais é que se dissemine o que eu tenho passado, né? Porque é um conhecimento que hoje eu vejo, né? Eu já estou com quase 500 alunos aqui que se formaram pelo curso de formação, né? Para mim foi uma grande surpresa porque eu achei que não ia virar esse curso. Nós que estamos com ele massa. aí, nós estamos aí com ele há 2 anos, né? Parabéns. E poxa, e realmente, quem vai comprar um curso de formação filosófica em artes marciais? E aí os meus alunos falam, não vai dar certo, você tem muito conteúdo, você cheio de material aí, depois de 10 anos de docência, o que você vai fazer? Aí eu falei, tá bom. E foi uma surpresa para mim, né? Agora, tem sempre a pessoa que pega lá a minha frase que eu falo da plataforma e aplica a ele, como se ele tivesse falado aquilo, ele não faz nem o crédito, né? Então, isso é Claro, comum, né? claro, é muito comum. É muito comum. Mas eu acho que uma das, uma das possibilidades da gente olhar, né, para um mestre que fica narcisista, eu acho que é outra polaridade, né, do arquétipo. É o velho Fênix que fica enferrujado, né? Uhum. Exatamente, né? Aquele que, É a ideia da que foi ferrugem, né? que foi dessa pessoa, desse professor, grande professor, que eu fiquei muito impressionado depois que eu fui conversar com ele, né? Eu acho que ele está justamente nesse ponto que você colocou, né? Naquela Eu coisa que acho que ficou um pouco enferrujada, é a sem muita ideia da ferrugem, né? flexibilidade, né? Agora me fala uma coisa dentro disso, né? Desse outro dessa outra etapa, vamos dizer assim, ou dessa outra figura, né? E aí? Aquele velho ranzinza, aquele mestre ranzinza que não quer saber mais, né, de outra opinião. Como a gente diferencia um né, um velho narcísico de um velho realmente sábio, que não se dobra muitas vezes ao que está hoje aqui? Né? Por exemplo, eu vou até falar um nome público, porque ele está assistindo aqui com certeza, que foi o meu grande mestre de jiu-jitsu, um dos grandes mestres que eu tive, mas que hoje me influencia com muita sabedoria, ou, por exemplo, o mestre Flávio Bering. Para mim, ele é um mestre verdadeiro, né? Porque é uma pessoa que está com 85 anos, né? Viaja o mundo todo dando seminário, é um cara que está conectado ali com a tecnologia, mas é uma pessoa extremamente discreta, né? E quando você vai no seminário dele, ele parece um menino ensinando, né? Cheio de energia, cheio de vontade, cheio de disposição, com É a respeito a uma... abertura, né, Mar? Eu acho que o que Pois é. discrimina é a abertura. Pois é. E olha, você falou, e essa semana eu falei com ele, que ele assistiu uma outra live, eu estou de coração aberto para assistir essas lives tão bacanas que você faz, Marcelo. Olha só, então vai ao encontro do que você está falando. Eu acho que, né, eu acho que o termômetro é a abertura, né? Porque o mestre, ele não vai falar o que você quer escutar, né? Ao Perfeito, contrário, não vai perfeito. ser macio, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Não vai descer Perfeito. macio. Então acho que não é por aí que a gente vai saber, peraí, é um bom mestre ou não, né? Claro, não vai descer macio. Né? Você vai na sua análise, você escuta a Justamente. coisa que você gosta? Imagina! Não! Aliás, a minha querida
a analista, né, minha querida psicóloga, eu chamo ela de crucificadora, por aí você já vê. Eu falo, crucificadora, você tem horário para mim hoje, por favor? Vai com calma com os pregos aí que eu tô sensível. Maravilhoso! É isso, né? Claro que não, né? Não é por aí que a gente vai sentir, né? Se é uma pessoa que é uma referência, né? Que é uma referência ética. Acho que é pela abertura, seja para nos receber, nos acolher, e também a abertura de nos dar espaço, né? Dar aquele espaço até para a gente fazer cagada, para a gente errar, para a gente ver que não era nada daquilo, e se envergonhar e voltar com o rabinho entre as pernas, né? Eu acho que o mestre, de verdade, ele sabe entender que às vezes, né, nós precisamos passar por isso também. E uma outra coisa que você falou, até para dar um gancho, é justamente isso. O mestre sempre vai estar com as portas abertas, né? Independente do que ocorra nesse processo, no caso, um aluno narcisista que, né, abandone num certo momento da coisa, porque de repente ele não teve as atenções todas voltadas para ele, porque tem um monte de aluno, eu acho que é importante estar sempre com as portas abertas, caso esse rapaz, essa pessoa, esse narciso, né, encontre, faça essa viagem interna, faça esse movimento interno, né, de lidar, né, de encontrar essas feridas, né, esse sangramento, né, e de repente falar, puxa, ali a coisa me fazia bem, eu vou voltar para lá, né. E o professor também, no caso, o mestre também tem essa sensibilidade de acolher ele já talvez num outro momento, né? Sim, porque faz parte do processo, né? Faz parte do processo a gente se iludir com alguma coisa e depois ver que não era aquilo. Faz parte, mas eu acho que, pelo menos eu, assim, eu ando um pouco cansada desses jogos narcísicos, sabe? Do tipo, você está expulso daqui porque você foi fazer aula com tal pessoa, então você está expulso do clubinho. Olha, nisso eu posso ser narcísico com outras coisas, mas com isso, meu grupo de Aikido, eu falo, vão treinar para vocês verem o que tem aí fora. Tanto que a gente hoje está tendo aula de Bukiwaza, que é armas do Aikido, com um grande professor chamado José Silva, né? Que está mais perto da gente. Tem outros professores que nos ajudaram, como o Nogueira Sensei, que mora no Rio de Janeiro, mas ele está muito longe do Nogueira Sensei. Mas, por exemplo, essa experiência que nós estamos tendo, os meus alunos estão tendo, de experimentar uma nova não, mas uma forma diferente de entender o Aikido a partir desse material que é as armas, né? E está sendo riquíssimo para a gente. Riquíssimo, sabe? Então até a abertura. Né, todo mundo cresce quando a gente pensa como parceiro. Né? Todo mundo, né? Quando a gente pensa nesse chão, né? Eu gostei muito desse conceito, né? Que a Patrícia Berry fala, né? De chão psíquico. Né? Se a gente pensa nesse chão psíquico compartilhado, né? Como uma alma do mundo mesmo, em que todos podemos fazer parte, né? Porque você está em prol de uma mesma verticalidade, né? O que é? É a arte marcial, é o desenvolvimento. Perfeito. Esse é o nosso trabalho, né? Não é o Marcelo. Exatamente. O trabalho não é o Marcelo. Exatamente. O trabalho é a arte marcial. Então, quem quiser colaborar, cabe. Né? Perfeito. Cabe. É para todo mundo, Perfeito. E acho que é aí que a gente vê qual é o caminho do guerreiro e quem está nele. Perfeito. Tem uma aula lá da Nova Acrópole que eu acho maravilhosa, chama O Caminho do Meio, que ela vai falar de alguns livros tibetanos. Sim. E ela fala, como é que você sabe que você está fora do caminho? Quando você não está mais servindo esse eixo horizontal que você elegeu. Aí é que você sabe que você está fora do caminho. Você
se desviou do caminho. Perfeito. Ou seja, realmente está a serviço, uma parte ao serviço do coletivo, né? Não é isso? Essa linha horizontal, vertical é a coletividade. Né? Vamos pensar aqui, no caso aqui, né? A linha horizontal é a arte marcial. A arte marcial, perfeito. Né? Se o fruto do meu trabalho não tá saindo fora desse eixo, mas está falando muito mais, né, de como é que eu apareço nos lugares, de como é que eu sou visto, né, de quantas pessoas estão falando de mim, né? Então eu estou saindo fora do meu eixo. Perfeito. E é uma coisa tão legal que você está falando, porque eu estudando, né, eu escrevo bastante, né, vou fazendo as minhas pesquisas, viagens, as coisas que me atravessam. E alguns anos atrás, desculpa, eu falei justamente de um conceito de verticalidade e horizontalidade dentro das artes marciais. E olha só como essas coisas se encaixam, Pia. Quando a gente fala da horizontalidade das artes marciais, nós estamos falando... A gente pode marcar uma outra live só para falar disso. Nossa, isso vai. Eu adoro falar de horizontalidade e verticalidade. Essa horizontalidade retrata dentro das artes marciais as coisas, os movimentos mais primordiais. Por exemplo, a luta de chão. A luta de chão, ela é uma atitude mais horizontalizada e remete aos movimentos fundamentais do bebê, né? Quando ele mexe as perninhas, né? Quando ele faz o rolamento, quando ele faz a apreensão ali, né? Reflexa, né? Para se sustentar, ele não cai, ele segura com toda a força o próprio peso. Isso e a dosar essa força. Né? Perfeito. E à medida que a gente vai desenvolvendo também a possibilidade de tridimensionalizar essa bidimensionalidade que é a horizontalidade. Então, quando a gente verticaliza, a gente vê de uma nova perspectiva, que é a perspectiva das relações, né? Da bipedia, né? Os membros estão livres, esses dois, né? Onde a gente pode articular, apertar a mão, abraçar, né? Criar novas conexões, inclusive neurais, a partir dessa possibilidade desse desenvolvimento. A totalidade é justamente o cruzamento, né, da horizontalidade com a verticalidade. Então, isso que você está falando tem tudo a ver, né, com a arte marcial. Né? Muito legal. Né? E os junguianos mais tradicionais, né, falam, né, que a verticalidade representa o arquétipo paterno. Isso, justamente. A descida do arquétipo paterno, né, é a chegada como se fosse a chegada, né, da ave que desce do sol, trazendo os raios solares para a Terra. Entendi. Né? Então essa é a chegada da instância vertical na psique, que tem a ver com isso, né, com a saída da bipedia, né, com o controle motor ereto, né, com a segurança interna, né, tem tudo a ver com essa estrutura, né. E outra imagem que tem a ver com isso é a relação, que também é um eixo considerado um eixo vertical, né, é o eixo puer, como se o puer estivesse na terra ainda engatinhando, né, e o cênix chegando de baixo para cima. Então, sempre a possibilidade de quebra, né, do narcisismo vem pelo eixo vertical. Perfeito. Perfeito. Né? Então, foi bonito isso que você falou, nossa, né? De sair do rolamento e começar a encontrar a verticalidade. A verticalidade, que é o movimento, quando a gente fala do desenvolvimento motor da criança, é justamente isso, né? Ela sai de uma horizontalidade, né? Primeiro dos movimentos fundamentais ali, instintivos, né? Então ela tem os seus membros superiores e inferiores flexionados, que já determinam uma certa proteção dos órgãos vitais ali, né? Tanto que tem todos os reflexos que a gente faz para ver se a criança tem algum problema neural. Então você puxa a perninha dela,
imediatamente recua e chora, porque aquilo gera um impacto, né, rápido, né? Então ela já chora. Então o médico fala, opa, isso aqui tá bom, né? E à medida que vai desenvolvendo, que a criança vai se desenvolvendo, né, ela vai passando desse uroboros, vamos falar assim, né? E vai se verticalizando. Então ela primeiro rasteja, depois ela engatinha, ela senta, ela levanta com apoio das mãos até levantar sem o apoio e caminhar com estabilidade, né? E é interessante porque o movimento e o desenvolvimento psíquico também acompanha isso, né? Total. Com a articulação das palavras, os primeiros balbuceios, a articulação das primeiras frases, até a complexibilidade da linguagem. Eu acho, né, que tem tudo a ver, né, a arte marcial para promover, né, para complementar e ao mesmo tempo compensar, né, esse gap cultural que a gente está vivendo. Eu acho que a gente vive, né, nessa pós-contemporaneidade aqui uma supremacia da cognição, né? Exatamente. Mas uma cognição uma cognição muito mal, né? Muito mal aplicada. Muito fundamentada. Nossa, horrorosa, né? Horrorosa. Horrorosa. É aquilo que eu sempre bato mesmo na tecla também quando eu falo de arte marcial, do conceito, né? O conceito, que não é um conceito meu, é um conceito de um escritor que escreveu um livro interessante que ele fala, chama Peter Pan. Ele diz assim, arte marcial é um sistema completo de ensino e aprendizagem. Né? Então, quando a gente fala que é um sistema completo de ensino e aprendizagem, supostamente a gente está entendendo que também é uma aprendizagem psíquica. Também é uma aprendizagem da mente, tanto que é essa união mente, corpo e espírito, né? Que já vem lá dos budistas, né? Lá dos monges budistas. Eu acho que para o mundo ocidental, quando a gente fala em mente, a gente associa a um processo que é acadêmico, que é de leitura, que é de abstração, né? A gente não é muito empobrecido dessa referência que você constrói mente pela via do corpo. Entendi. Então, pela via da arte, né? Que é pela via da experiência, que é pela via da sensação, né? Do tato. A gente não tem essa referência no mundo ocidental. Eu acho que isso potencializa esses processos narcisistas. Então, Pia, mas aí eu tenho uma questão que até gostaria de perguntar para você. Nós não temos ou nós esquecemos essa referência? Porque nós estamos falando dos gregos aqui. Os helenos eram os mestres em falar dessas questões que envolvem a arte, entende? Mas eu acho que a gente teve um gap muito grande, no Renascimento. Na queda do Império Romano, nós tivemos processos históricos mesmo de aniquilamento cultural. Sim. Né, de um verdadeiro extermínio cultural. Né? O próprio Junito Brandão ele fala de uma diferença dos mitos gregos na época em que eles ainda eram nômades. Né? Ele vai falar de formas de interpretação, por exemplo, de Atena. Atena começou a ser interpretada como uma mulher que nasce da cabeça de Zeus, depois que os gregos deixam de ser agrários e se fundam como polis. Essa ideia de que essa concepção mais moderna que a gente tem de Atena, né, isso é uma das interpretações. Também teve um corte. Né? A gente precisa lembrar que sim, teve um determinado momento histórico, né, em que o logos ele passou a ser entendido como o predominante, né, o arquétipo que deveria predominar na nossa interpretação de mundo, na nossa expressão psíquica. Né? Isso é o que se denomina como patriarcado. Né? Quando alguém fala patriarcado é dizer que o homem é ruim? Não, acho que
vou aproveitar a oportunidade aqui para explicar, né? Por favor, por favor. Patriarcado, né? Quando a gente vai falar, vou pegar um exemplo básico. Se a gente falar casa, cada um vai imaginar na sua cabeça uma forma de casa. Cada um vai lembrar da casa da avó, né? Tá. Então, a palavra casa, né, é o conteúdo. A forma disso é o que cada um imaginou, o que cada um acessou. Isso é um logos, né? O que cada um acessou como expressão de uma casa é o que a gente chama de logos. Uhum. Tá? A forma como algo é inscrito, expresso, entendido, é o que a gente chama desse arquétipo paterno, é o que a gente fala como logos. Isso não é necessariamente o gênero masculino. Uhum. Né? Não, mas nós estamos falando de uma forma de expressão e de que as coisas ganham expressão no mundo. Né? Isso é o patriarcado e isso começou a ser ditado, né, como regra. Né? Então isso teve muito a ver com a entrada ali da matemática pitagórica, da forma arquetípica como os números passam a ser compreendidos. Aquela coisa de exatidão, né, Pia? Exatamente. Quadrada, né? Quadrada. Exatamente. Tem livros... O Edinger falou bastante, tem vários livros do Edinger em que ele vai falar da alquimia, em que ele passa horas falando um pouco da experiência arquetípica dos números, em que isso foi escrito no Templo de Pitágoras, né? Então tem associações em que as formas e a filosofia dos primeiros números e a experiência com as primeiras formas numerais. E ele fala que isso passou muito pela experiência no templo de Apolo, então tem toda uma conjuntura em relação a isso, mas isso é novo, né? E isso não é a única expressão que o homem encontrou no mundo, né? Mas eu tenho certeza que não, isso foi varrido para debaixo do tapete, né? E a gente ainda sofre, né, uma reflexão cultural romana muito grande ainda, até os dias de hoje. Né? A gente ainda é muito fruto da cultura romana. Né? Eu acho que menos ainda do que era o arcabouço grego e muito mais da cultura romana, né? Foram mais de 1.500 anos de domínio. Sim. E é interessante como se constela nesse exato momento essa dureza, né? Essa falta de cor, muitas vezes, né? Que foi uma característica da própria do ethos romano, né? Afinal, quando a gente fala de arte marcial, nós temos que remeter ao deus grego Marte, que era um deus romano, né? Marcial de Marte, e que foi o fundador de Roma, né? Né? Muitas histórias falam disso, né? Que foi o fundador de Roma, Marte. Então a gente traz para hoje, aí se a gente trazer, se nós trouxermos para a realidade do mundo, essa coisa da guerra que está em curso, né? De vários governos, inclusive nosso brasileiro, dessa coisa, né, extremamente quadrada, dura, sem cor, sem graça pra caramba, tosca, né? De uma maneira completamente indecifrável, muitas vezes, do ponto de vista de um coletivo mais humanizado, né? Quer dizer, parece que a gente está andando na contramão da coisa. Eu acho que é justamente isso, né? Essa herança, ou talvez uma constelação, se a gente pensar que as coisas são cíclicas, né? De um momento que nós estamos vivendo narcisismo, né? Um Deus Marte que era odiado, inclusive, pelo próprio pai, daí a ferida narcísica, né? Que era rejeitado pelo pai, né? E que, na verdade, foi o que foi salvo, né? Pela relação que ele teve com a própria deusa do amor, né? Afrodite, né? O que salvou ele foi Marte, foi o encanto com Afrodite, né? Então é interessante o mito, né? Por isso que a gente fala tanto do mito aqui no canal, e o curso tem o curso de formação filosófica em artes marciais tem um módulo somente dessa parte dos mitos, que é tão importante para qualquer professor, mestre, que tem aí nos seus alunos essa vontade de ensinar
verdadeiramente o que é arte marcial. Ô, Pia, a gente fica aqui 15 horas. Fica, fácil. 15 horas. Fácil. Mas nosso tempo está esgotando, querida. A gente... Fácil, fácil, fácil. Viu? Muito E fácil. vamos marcar outra para a gente dar continuidade, tá bom? Vamos, Porque é uma temática maravilhosa, pertinente para o momento atual e pertinente para nós, professores, faixas pretas, praticantes, alunos e aqueles que amam as artes marciais. Tá bom? Últimas palavras, Pias. Fala aí. Obrigadíssima pelo convite. Adorei, sempre uma delícia estar com você. E vamos marcar com mais frequência, então, Pia. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Compartilha aí com os amigos, com quem está envolvido com o tema e com quem vocês acham que, né, pode contribuir. Esse foi um prazer, Má. Prazer enorme. Poxa, é sempre muito rico. Mais uma vez, a live de hoje vai ficar gravada aqui no canal, tá bom? E vai ficar gravada lá no YouTube também. Então, tem esses dois canais para vocês reassistirem, estudarem. E também faz parte da matéria do curso de formação, tá bom? Nós já estamos na 18ª turma aí do curso de formação, chegando a 500 alunos. Então, se você não fez o curso, está esperando o quê? Vai ficar sendo narciso, não? Maravilhoso. Vamos lá, fiada, que tem muito conteúdo bom. Pia, um beijo, minha querida. Muito beijo obrigado, grande, viu? querido. Parabéns. Te ver. E obrigado por você ter despejado aí esse conhecimento aí com tanto carinho que você tem por mim, pelo que eu faço. E eu te agradeço enormemente, tá bom? Vamos marcar de a gente se encontrar aqui pra gente tomar uma cerveja, tá? Um beijo, querida. A todos os meus alunos do curso de formação, meus alunos do Aikido, meus amigos do Jiu-Jitsu, das artes marciais e do canal, boa noite e obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Pia.